O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira que cidadãos de EUA, Japão, Austrália e Canadá não precisarão mais de vistos para viajar ao Brasil como turistas. A decisão, que rompe o princípio de reciprocidade, é adotado historicamente pela diplomacia brasileira, não implica qualquer contrapartida dos países contemplados, que continuarão a exigir vistos para turistas brasileiros. O decreto que detalha a medida, publicado em uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos ministros Ernesto Araújo, Relações Exteriores, Sérgio Moro, Justiça e Segurança Pública, e Marcelo Álvaro Antônio, Turismo. A isenção se aplica a turistas que visitem o Brasil por até 90 dias e pode ser prorrogada por outros 90, desde que a estadia não ultrapasse 180 dias por ano a partir da primeira entrada no país. A isenção de vistos a estrangeiros é uma antiga demanda da indústria do turismo brasileira, mas nunca havia saído do papel, principalmente por causa da oposição do Itamaraty. O órgão argumentava que a medida violaria o princípio da reciprocidade na política externa e enfraqueceria o Brasil diante dos países contemplados. Ele rejeitou o argumento de que a medida enfraqueceria o Brasil diante dos países beneficiados. Até o ano passado, o próprio MRE defendia que, ao isentar americanos de vistos, o Brasil perderia poder de barganha para negociar a isenção de vistos para turistas brasileiros nos EUA. Para Marzano, porém, não há qualquer abertura para a negociação de isenção de vistos a turistas brasileiros com os EUA e Canadá hoje. Ele disse ainda que vários países asiáticos, africanos e latino-americanos, entre os quais citou a Argentina, México, Equador, Colômbia e África do Sul, já liberam unilateralmente a exigência de vistos para turistas de outras nações. No entanto, outras nações emergentes, caso de China, Índia, Rússia, Turquia e Arábia Saudita, adotam o conceito de reciprocidade na exigência de vistos. Por esse princípio, o Brasil só poderia abrir mão de exigir vistos dos cidadãos de um país se esta nação aplicar a mesma medida em relação aos brasileiros. Os EUA, porém, não sinalizam disposição de isentar brasileiros de vistos num futuro próximo. Até maio de 2017, a legislação brasileira impedia a concessão de isenções de vistos sem reciprocidade. Com a nova lei de imigração, aprovada naquele mês, criou-se essa possibilidade. Desde o fim de 2017, cidadãos de EUA, Canadá, Austrália e Japão já desfrutavam de um esquema especial de vistos para o Brasil. Eles podiam obtê-los pela internet sem a necessidade de comparecer a um consulado, modalidade que acelerou e barateou o processo. Segundo o Ministério do Turismo, um ano após a implantação do visto eletrônico, houve um crescimento de cerca de 40% nos pedidos de visto para o Brasil. O órgão, no entanto, não detalha quanto desse aumento se deve à vinda de americanos, japoneses, canadenses e australianos. Americanos, japoneses, canadenses e australianos já foram dispensados de vistos entre 1º de junho e 18 de setembro de 2016, quando o governo queria estimular o turismo relacionado à Olimpíada do Rio. O Ministério do Turismo diz que 163 mil visitantes dos 4 países viajaram ao Brasil no período, alta de 55,3% em relação ao mesmo período de 2015. Segundo a pasta, o número de chegadas de americanos cresceu 47%, o de japoneses, 61%, o de canadenses, 84% e o de australianos, 107%. Americanos são o segundo maior grupo de visitantes estrangeiros no Brasil, com 7,2% de participação nas entradas e 475 mil turistas enviados em 2017, o último ano com dados disponíveis. Japoneses ocupam o 18º posto, com 60,3 mil turistas em 2017, enquanto canadenses e australianos não aparecem no ranking dos 20 principais países de origem. Brasileiros têm enfrentado barreiras maiores para obter o visto americano desde o ano passado, quando consulados americanos passaram a exigir que maiores de 14 anos e menores de 79 fossem entrevistados para tirar o documento.
Antes, pessoas com até 16 ou mais de 65 eram dispensadas do procedimento. A exigência de entrevista também foi estendida a pessoas que queiram renovar o visto mais de um ano após seu vencimento. Antes, a dispensa valia por 4 anos. As mudanças refletem o endurecimento das regras migratórias no governo Donald Trump, que se elegeu prometendo ampliar o controle sobre a entrada de estrangeiros nos EUA.